Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Amém. Esse é o capítulo 2 de Neemias, versículos de 11 até o verso 20. E aprendemos ali que os muros estavam quebrados, as portas estavam derrubadas e queimadas a fogo. E Neemias recebe essa notícia. É uma notícia que não é muito agradável para ele. Quando nós recebemos notícias que não são agradáveis para nós, o nosso coração entristece. A nossa vida entristece. O nosso dia parece que não é mais o mesmo. É como se alguma coisa tivesse fechado ou fecha para nós. Então, o que eu posso aprender com você? Quando você então recebe uma notícia ruim, parece que algumas coisas não lhe agradam, lhe traz uma certa tristeza. E o que eu chamo a sua atenção, o que eu indico para você? É para você voltar para os pés do Senhor. Porque Ele é aquele que vai lhe dar força, que vai lhe dar autoridade e vai te auxiliar a fortalecer, a buscar essa força que você possa, para que você possa então subsistir, para que você possa então fortalecer, para que você possa então frutificar e caminhar avante, caminhar à frente em todos os propósitos que só Deus pode lhe conceder, pode lhe dar. O texto que nós lemos de Neemias, de 11 até o 20, o texto fala que Neemias ele chegou ao lugar que estava, ele foi até Jerusalém. E ele então, cerca de 3 dias que ele tinha chegado ali, ele vai caminhar durante a cidade. Ele vai sair na madrugada, ele sai como se fosse sorrateiramente para reconhecer o terreno, para ver o que estava acontecendo e como que era exatamente a sua estratégia para começar aquele trabalho, que era reedificar os muros e fazer então as portas. E ele diz que ele saiu, ele sai tranquilamente, não declarou para ninguém aonde ele iria, e apenas ele foi fazer o que Deus tinha posto no seu coração. O verso 12 diz assim: Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Aquele princípio foi um momento então de reconhecimento. Neemias ele foi reconhecer o lugar. E há algumas coisas que Deus põe em nosso coração, põe em nossa vida, que você não pode estar espalhando para todas as pessoas, mas algumas coisas que você tem que guardar no seu coração e contar e declarar somente no momento certo, quando vai acontecer, quando precisa ser acontecido a situação. Então, algumas coisas precisamos guardar em nosso coração e algumas coisas precisamos contar na hora certa. E esse texto nos ensina isso, o qual quero compartilhar com vocês. Então Neemias ele sai na madrugada, naquela noite, e ele percebe, ele reconhece que realmente os muros estão caídos, quebrados, foram derrubados e há muito tempo, que era fácil a entrada de pessoas ali. Ele vê que realmente as portas já não haviam mais, que tinham queimadas, estavam deixadas de um lado para o outro. E
chega um momento que ele não consegue passar, porque tamanho era o monturo na estrada e pelo caminho que não tinha nem como ele atravessar para outro lugar. É impedido a sua caminhada porque ele encontra monturos, pedras, tijolos, madeiras queimadas, entulho e não consegue então passar para o outro lado ali. E da ideia é que ele retorna, que ele volta. E quando ele volta, ele lá no versículo 17, ele declara, ele diz assim: então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. O que isso significa? Chegou o momento certo de Jeremias compartilhar o sofrimento que ele tinha, a tristeza que ele tinha pela sua cidade dos seus pais, estar naquela situação totalmente aberta para que o inimigo pudesse entrar, a hora que ele quisesse, saquear, totalmente desprotegida do inimigo ali. E Neemias, que eu aprendo aqui, é que ele vai buscar forças, ele vai buscar pessoas. Ele não exatamente ele em si vai sozinho fazer algo, mas ele chama pessoas para fazer isso com ele. Ele vai buscar forças, ele vai buscar pessoas para que possam assumir certos compromissos. E essas pessoas eram pessoas que estavam sofrendo a miséria, estavam entristecidos, que sentiam na pele o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele mostra o que está acontecendo para que as pessoas venham reconhecer a sua necessidade, para que isso então venha ser acontecido. Meu amado, há momento na sua vida você precisa reconhecer, você precisa entender que você necessita de uma ajuda. O primeiro passo para um fortalecimento na sua vida espiritual e psicológica é quando você entende que você necessita, que você precisa. Quando você reconhece que é necessário de algo na sua vida, isso é o primeiro passo para você ter uma vida espiritual restabelecida, assim como também a sua vida psicológica começar a ser tratada, a começar a ser reerguida, a começar a ser então cuidada. Precisamos reconhecer e ver que eu preciso de uma ajuda. Assim, então, você vai poder então ter forças para começar a caminhar numa reconstrução da sua vida no seu dia a dia. E Neemias, ele mostra isso para o povo. E muitas vezes Deus mostra para nós algumas circunstâncias, algumas situações, e nós não reconhecemos que precisamos. É como se lançássemos a culpa ou se lançássemos a situação para uma outra pessoa e não para nós. Mas quando Neemias coloca a situação, o povo reconhece que realmente era necessário que isso acontecesse. Ele chama a atenção do povo, ele convoca o povo e o povo se coloca à disposição para aquela tarefa. Deus quer que nós nos coloquemos à disposição dele, para que as tarefas que estão diante de nós, venham ser todas elas feitas, reconstruídas, terminadas, concluídas. Porque nós somos pessoas as quais Deus acredita, as quais Deus confia. Então ele coloca diante de nós as circunstâncias e situações, precisamos abraçá-las e rompermos e andarmos para frente, segundo a vontade de Deus. Uma coisa que me chama muita atenção também está no versículo 18, e diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. É interessante o texto aqui, porque Neemias, ele declarou o que Deus tinha feito na sua vida, como Deus estava com ele. Neemias, ele era copeiro do rei. E como copeiro do rei, o rei tinha uma certa confiança nele. Era aquele que experimentava o alimento do rei. Era aquele que preparava a comida do rei. Era alguém que o rei precisava ter uma certa confiança naquela pessoa, porque a vida do rei dependia então daquele copeiro. E Neemias, em um certo momento, o seu semblante não estava agradável, estava triste. E o rei percebeu isso, que Neemias estava diferente. E no início do capítulo 2 declara isso.
E o rei pergunta, você não está bem? O que aconteceu com você? E Neemias, ele diz o seguinte, como eu posso estar bem se a casa dos meus pais estão assoladas, as portas queimadas, os muros quebrados, o inimigo entrando quando ele quisesse entrar ali dentro? E o rei pergunta para Neemias, o que eu posso fazer? O que você quer que eu faça? E Neemias então declara para o rei, olha, se você deixar, eu vou lá a Jerusalém e vou reconstruir os muros e fazer as portas para que o inimigo não entre ali dentro. O rei diz para ele o seguinte, olha, quanto tempo você vai gastar para tal? E a Bíblia não diz o texto aqui, mas quanto tempo foi, mas Neemias, ele declarou para o rei o quanto tempo ele precisaria daquilo. E o rei permitiu. E Neemias foi mais além ainda, olha, me dê cartas para que eu possa entrar entre os governadores, para que eu possa pedir ajuda, para que eu possa pedir, para que eu possa ter acesso ali, para que eu tenha uma autorização sua, para que eu possa entrar nas matas e poder tirar madeira ali, para que possa ser feito tudo aquilo. E Neemias não foi sozinho. O rei mandou que guardas fossem com ele, que soldados o acompanhassem. Ele foi ali então com a permissão daquele rei. E Neemias declara isso àquelas pessoas às quais ele está conversando entre os versículos 17 e 18 do capítulo 2. E o povo se sentiu animado. Vamos sim para isso. Vamos voltar a construir. Se nós observarmos, uma cidade naqueles dias dependia daqueles muros para não deixar que fosse pegos de surpresa pelo inimigo. Então, quando o inimigo viesse, seria difícil eles entrarem na cidade, porque havia uma certa proteção do rei, uma proteção do muro ali. E as pessoas que ficavam dentro da cidade poderiam dormir tranquilamente, tinham um certo resguardo durante os dias de batalha, os dias de peleja. Então, os muros simbolizavam uma proteção que era dada às pessoas que ali estavam dentro. Assim, meu amado, como entendo que Deus, Ele é a proteção a qual precisa estar em volta de você. Mas você precisa perceber isso. Deus já está ali. Mas quando você percebe, quando você entende que Deus é aquele que está ao seu lado, certamente você vai dormir mais tranquilo. Você perceber a proteção de Deus sobre você, você vai ficar tranquilo. Mas esses muros podem estar quebrados, podem estar fendidos, pode haver rachaduras. E essas rachaduras precisam ser consertadas. Os muros quebrados precisam ser reerguidos, acertados, preparados, reedificados, para que não haja brecha para o inimigo entrar. Então, se porventura há uma rachadura na sua vida espiritual, se há uma rachadura na sua vida, você precisa então começar a tampar essas rachaduras para que o inimigo não entre. E se porventura houver parte dos muros quebrados, você precisa reedificar esses muros. O que é isso? Isso são frestas, são brechas que você deixa e o inimigo entra. São faltas de compromissos que nós temos com Deus e essas rachaduras são feitas, esses muros são quebrados. E só a aliança com Deus, só a busca de intimidade com o Senhor é que você pode, então, trazer uma certa ligadura, trazer um conserto, trazer então edificação a esses muros. Meus amados, há momentos também da nossa vida, nosso dia a dia, que nós deixamos algumas coisas acontecerem. Há alguns acertos que nós não fazemos, muitas vezes consigo mesmo, ou com algumas circunstâncias que alguns pavores acabam chegando diante de nós. E é necessário que você tenha alguns acertos, que você busque uma certa confiança, que você entenda que você é capaz, você entende que você pode ir avante, para que esses medos venham a ser lançados fora. Você precisa acreditar que você é capaz, precisa acreditar que há um Deus ao seu lado, que Ele vai romper com você, que você não está sozinho. Esses muros vão ser edificados. Os medos têm que ser lançados diante de Deus. Se há sonhos na sua vida, lance diante dele, não pare, mas dê passos para que você venha a ser vitorioso, para que você possa chegar ao fim de toda a batalha sua, de toda a vitória
na conclusão da construção daqueles muros ali. As portas, como já falamos antes, na quinta-feira anterior, ela representa tudo aquilo que pode deixar entrar ou pode ser fechada para nada entrar. Na sua vida, só entra aquilo que você vai permitir entrar. Então você pode fechar a porta para que nada de ruim entre. E você pode buscar em Deus uma certa proteção, para que somente as coisas boas entrem diante de você. Então as portas da sua vida precisam ser edificadas, cuidadas, tratadas. As fendas, as rachaduras precisam ser então consertadas, para que ninguém venha dizer o que precisa ser entrado ali, mas que Deus possa dizer o que precisa ser entrado na sua vida, porque você terá então uma proteção, um cuidado de Deus, quando você então preparar essa entrada que é a porta, e somente Deus vai colocar coisas ali dentro, e com certeza será abençoado. Que se nós observarmos os versículos para frente, 19 e 20, e quando a ideia é, e sempre parece isso, que quando nós começamos a tomar alguns acertos em nossa vida, nós começamos a andar de uma forma de conformidade abençoadora com o nosso Deus, dá a entender e parece que algumas coisas começam a se opor, começam a travar algumas batalhas ali. Se levantaram pessoas, Sambalate, o Oronita, Tobias, Almonita, Gesem, o Arábio. Então pessoas se levantaram contra tudo aquilo que Neemias tinha proposto, que ele tinha legalidade, que ele tinha autoridade de fazer. Mas quer dizer para você que quando circunstâncias se levantarem contra você, se você está no propósito de Deus, você tem as cartas de Deus nas suas mãos, você pode romper, porque ninguém o impedirá de chegar até o fim. E eu acredito que o Deus de poder é com você. Eu acredito que a bênção do Senhor é sobre a sua vida e você vai chegar até o fim. Então, por isso eu digo para você, venha reconstruir os muros, venha reconstruir a sua porta. O que estiver rachado, que Deus venha te auxiliar a construir. O que precisa ser reerguido, venha ser reerguido. Mas acredite que o Deus de poder, Ele é autoridade na sua vida para te abençoar grandiosamente. Ele é com você e não te desamparará e não te deixará, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa quinta-feira, eu quero apresentar essa vida para, assim como Neemias, ele pôde sondar, pôde verificar e pôde buscar sabedoria e autoridade para reerguer os muros e reedificar aquelas portas de Jerusalém. Que o Senhor venha dar autoridade para esse que me ouve também nessa noite, para que a sua vida espiritual, para que a sua vida familiar, para que a sua vida no trabalho, sua vida de intimidade e comunhão com Deus venha ser reedificada. Que as brechas que o inimigo tem a autoridade para entrar venham a ser fechadas, fendidas, para que o inimigo não mais entre. Que os muros que foram quebrados venham ser novamente reedificados para fortalecer toda a muralha e proteção que somente Deus concede. Então, seja com essa vida e venha abençoar ainda essa noite aqui agora. Eu clamo, eu oro por essa vida em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique conosco no domingo, em nosso culto, em nosso templo, na Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim, aqui em Goiânia, Avenida Dom Emanuel, número 200. E não deixe de dar o seu like, o seu ok ali. E se você não faz parte do nosso grupo, vá lá, entre lá e se associe a nós e seja bênção aqui no grupo então do YouTube. E que Deus te abençoe nessa noite de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus.